29 de setembro de 1982, Chicago, Estados Unidos. Um homem resolve não ir trabalhar. A gripe estava incomodando e nada como tomar um remédio e deitar um pouco, pensou ele. Esse homem só não sabia que seu sono seria eterno e revelaria para o mundo um serial killer que estava agindo em farmácias. Eu sou Beto Ribeiro e este é o especial Caso Comentado. E também dica de séries. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Eu já olhei aqui, sabe por quê? Esqueci de pegar o óculos, então eu volto. Olhar é bom, né? Olhar é importante também. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, os marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não der, tá tudo certo. E você venha comigo até o final deste caso de... É uma coisa impressionante, né? Vou contar, eu sempre tive uma certa angústia, Aru e eu temos isso parecido. A gente sempre acha assim, se alguém mexeu naquela caixinha. Eu sempre tenho uma coisa assim de olhar no supermercado, ver se não está aberta a caixinha. Farmácia eu não tinha muito, já tinha ouvido falar dessa história do Tilenol, mas agora vou passar a olhar bastante bem, porque assim, até que ponto as pessoas hoje em dia estão más? A gente não sabe. Essa história aqui lembra bastante bem o Enfermeiro da Noite, que tem aqui também no canal, o quase comentado, daquele homem que gostava de fazer uma roleta russa no hospital, colocando um tipo de um veneno no soro, e no dia seguinte alguém morria no hospital. Essa história é real, virou filme, muito bem feito, por sinal, tem documentário na Netflix, tem tudo. Mas porque é uma coisa assim, quando você tem um serial killer que quer ir atrás de uma pessoa específica, é uma coisa. O problema é quando você entra não é que está tudo bem, óbvio que não, mas estou dizendo, tem uma lógica, até no mal tem uma lógica. Neste caso aqui, é o bel prazer de você matar alguém sem nem imaginar quem seja, não existe característica física, não existe nada que ligue nada a ninguém. Não existe nada a não ser o prazer de se descobrir no dia seguinte, de alguma maneira, quem você matou sem saber quem era. Muito doida, é uma história que virou um excelente documentário na Netflix, já vou até falar o nome, que é Caso Arquivado, os Assassinatos do Tilenol. Já de antemão, eu aviso, é um caso sem solução. São os tais cold cases, que são interessantes, como ainda nos Estados Unidos, eles ainda tentam sempre decifrar casos antigos que ficaram sem solução nos dias de hoje, já numa tecnologia melhor, com DNA e tudo mais. Tem também aqui no canal Eu Terei Sumido na Escuridão, que é uma podcaster de crime, que no 2020 alguma coisa, anos 2010, ela resolve revisitar um caso, que é o assassino da Costa do Sol, lá da Califórnia, num serial killer, e ela descobre, e é maravilhoso. Por quê? Através do novo você consegue descobrir o antigo. Isso tem, os Estados Unidos preservam muito bem as provas. Eu torço muito para que um dia a gente tenha isso no Brasil também. Essa é a nossa área de cold cases, onde você coloca pessoas, inclusive, extremamente experientes, talentosas, que já passaram por... Imagina uma Rosângela Monteiro trabalhando num cold case aqui em São Paulo ou para o Brasil. Com a experiência que essa mulher tem, ela já está aposentada, então ela pode... É uma coisa, seria maravilhoso a possibilidade de se encontrar autores. Mas, no caso aqui desse documentário, dessa série documental, são 3 episódios de 40 e poucos minutos cada, você vai se deparar com um crime que qualquer um de nós poderia... do qual qualquer um de nós poderia ser vítima, que é terrível, que vai invadir a confiança num produto médico, o que é terrível 2 vezes, porque você busca a medicina para, né, se salvar, que seja a palavra, e você de repente vai começar a ter medo de tudo. É um crime da década de 1980 que perdura e mudou inclusive nossa forma de consumir remédio. A gente muda os hábitos de consumo, mas a gente só não muda o hábito de consumo da Insider, a nossa querida parceira, que está aqui no canal. Isso daqui, gente, é um pullover maravilhoso. Vai lá olhar as peças de inverno que está no insiderstore.com.br. Eu amo tudo. Olha isso aqui, ele tem essa coisinha aqui que eu gosto desse... Não sei como é que eu chamo isso daqui, que é esse tecido que você puxa e volta. E é muito, muito bom, ele se alinha super bem no corpo. É uma... Para agora que... Eu gostei de um tema que eles usaram, que é roupa de frio, sim. Porque a gente uma hora vai ter frio.
Podemos ter dias mais quentes no inverno, mas a gente ainda assim tem. Isso muito agradável, esse daqui, por exemplo, às vezes só esse tá bom para São Paulo. Joga talvez um casaco que você tira, você está super agradável. Ele tem esses tecidos tecnológicos muito bons da Insider, que realmente ajudam na transpiração, nessa coisa do desamassar no corpo. Então você não está com aquela sensação de que passou o dia, você está todo, né, desgranhado. Não tem, porque você está bem o tempo todo. E está com muita coisa legal. Se você usar o cupom BETO, você tem 15% de desconto. Tem o link aqui já no descritivo para você ir direto, já garantindo desconto. Não bateu no link, chegou lá na loja, é só botar no cupom de desconto, põe BETO, que você já tem 15% de desconto. Fica de olho em toda a loja, porque eles têm outras ofertas que você vai somando e vai sempre dando um desconto melhor, porque é coisa boa com preço bom, é o que a gente mais gosta. E dá uma olhada nas novidades, que tem novidade o tempo inteiro. As underwear são excelentes também. Ó, vai lá. E eu vou falar de novo do Future Form, que eu adoro. As camisas e as calças da Future Form, que eu uso bastante. Então, vai lá, Insider Store, a nossa parceira, porque esse é um consumo que a gente não muda, a gente só melhora. Diferente do que aconteceu com este caso. Este caso acontece na década de 1980. Em 1982, no dia 29 de setembro de 1982, a polícia é acionada. Um homem que estava indo, que é o Adam, que é o primeiro, o Adam Janus. E tem uma coisa interessante já. Graças a essa vítima que eu vou falar agora e com as outras duas seguidas, que começou a se entender que pessoas estavam sendo envenenadas tomando Tylenol. O Tylenol é um grande remédio americano, da Johnson & Johnson, que bate lá, briga com... Aqui no Brasil a gente pode ter dipirona, ou a Novalgina, tem esses remédios todos que são antitérmicos e para dor e tal. E nos Estados Unidos você não pode ter dipirona, aqui a gente pode. Então o Tylenol é uma das maiores marcas da indústria farmacêutica mundial, uma das principais da Johnson & Johnson, que é de dentro de um laboratório que é do grupo, representativo financeiramente, a nossa própria melhora de vida. O Tylenol tem sim um potencial problemático com o fígado, por isso que você tem que tomar na dose certa, consulte o seu médico, entenda os antigripais, que não é à toa que vem aquelas doses máximas por dia, tem até... antídoto de paracetamol na farmácia para você tomar. Paracetamol é um remédio que é excelente, mas como diz, não estou vendendo paracetamol não, é porque que faz parte da história. O nome do documentário chama Tylenol. Então, mas consulte seu médico, veja todos os riscos, não fica tomando à toa remédio, não é assim que se faz. O remédio serve para a gente melhorar os nossos sintomas, não para a gente piorar a nossa vida. Como diz a Rosângela, a diferença de veneno e remédio é a dose. Então, o Tylenol, ele é uma marca muito importante dentro do universo da cultura americana, inclusive, é uma das marcas americanas, né? Quando você fala, tipo Nike, você fala medicina, Tylenol. Então, os assassinatos do Tylenol começam no dia 29 de setembro de 1982, quando o Adam Janus vai ser... A polícia vai ser acionada para tentar salvar esse homem, esse Adam. Com o detalhe que eu estava falando, eu acabei passando a devagar por outros pontos. Se esse Adam e as outras duas vítimas em seguida não tivessem acontecido, talvez as pessoas não estivessem percebendo que estava com veneno dentro dos frascos de Tylenol. Veneno esse colocado por quem? Esse é o grande ponto de interrogação dessa história até hoje. A indústria farmacêutica garante que não foi ela, e parece que foi provado que não foi, e não se chegou ao autor de quem saiu distribuindo, se foi feito dentro das fábricas da Johnson & Johnson ou dentro das farmácias. Mas o fato é que o Adam, a mulher do Adam, aciona, ele tinha 27 anos, um homem saudável e tal, aciona porque ele passou mal e quando chega lá ele está morto. E perguntam para ele o que aconteceu. Mal súbito. Mas ele não tem nada, mas morreu. Uma coisa estranha, uma coisa estranha, uma coisa estranha. Ele vai lá passar pela tristeza da família. A mãe do Adam resolve que todos fossem até a casa do Adam passar aquela noite em memória do filho. E ela tinha mais 2 filhos, um deles também casado. Esse filho específico não queria ir. Ele falou, não vou, não quero ficar em casa. Ela falou, não, você vem sim. Você vem que eu sou sua mãe, estou mandando, vem. Ele vai para a casa do irmão e lá eles passam a noite. Quando ele chega ali,
na casa. Tinha até a coisa que ele tinha passado mal, o Adam, que ele estava meio com gripe, ele não tinha ido trabalhar. Quando o irmão e a mulher dele chegam na casa, eles estão com um pouco de dor de cabeça e eles veem que tem um frasco de Tilenol extra. O Tilenol extra tem um detalhe interessante, você tem que tomar 2 comprimidos, não é 1, são 2. O Tilenol normal é 1. Vou de química aqui. O Tilenol normal tem 750 miligramas e o Tilenol extra, os 2 juntos dão 1 grama. Então, tem esse ponto importante porque você precisa tomar duas cápsulas. Isso potencializa ainda mais o veneno. O irmão do Adam, então, com a esposa, estão com um pouco de dor de cabeça, até por conta de tudo que está acontecendo, eles veem ali o frasco de Tilenol e tomam. Cada um toma 2 cápsulas. Caem também. Polícia é reacionada e chega o mesmo bombeiro que chegou para salvar o Adam, é o mesmo bombeiro que chega para salvar o irmão do Adam e a cunhada do Adam. E esse bombeiro percebe o seguinte, que os irmãos todos morrem. O Adam morreu, o outro morreu, o irmão morreu e a cunhada está entre a vida e a morte, mas ela vai ter morte cerebral ali no hospital. Eles são levados para o hospital. Um médico específico começa a achar estranho como que eles podem ter morrido daquela maneira. Os 3, e o que tomaram? Tomaram Tilenol. Ele pede o frasco do Tilenol. Quando ele põe ali os comprimidos, ele vê que só de todos os comprimidinhos que vêm, sei lá, de 100 comprimidos, faltavam apenas 6, que teriam sido a dose do Adam, a dose do irmão e a dose da cunhada. Todos extra forte lá. Ele pega e ele fica olhando, e esse médico sabiamente lembra dos filmes de espião, onde eles mordiam cianureto e fazia e morria na hora. Isso é real, eles usavam mesmo a pílula de cianureto, principalmente na Guerra Fria e tal, que se fossem pegos eles já mordiam e morriam na hora e você garantia preservar toda a inteligência da coisa espiã. Teve até agora, né, os russos presos aqui no Brasil, sempre história de espião é interessante. Tem uma série chamada The Americans, maravilhosa, de 2 espiões russos que moram nos Estados Unidos. É muito boa. Bom, mas voltando. Esse médico lembra desses filmes de espião de eles mordendo o cianureto. E fala, doutor, estranha, será? Ele pede para o laboratório testar no sangue dos caras, no sangue das vítimas e também se tem cianureto. E bomba. Vem que eles morreram de cianureto. Então eles foram envenenados através do Tilenol. Nesse momento, você precisa, como sociedade, ser informada e o hospital fez corretíssimo. Chamou uma coletiva, só que no meio disso já, além do Adams, o irmão e a cunhada terem sido mortos, outras pessoas começam a aparecerem com a mesma forma de morte, também tomando Tilenol. Tem uma história específica que eu vou deixar para você assistir no documentário, que é uma filha que está muito envolvida até hoje na morte da mãe, que a mãe tinha acabado de parir, tinha acabado de ter um filho e tomou Tilenol, a mando do hospital, só que estava misturado, que ela tinha o frasco de Tilenol normal e também tinha um Tilenol extra, de umas coisas assim. Então, esse é um outro ponto que ela vai entrar muito nessa história. Mas o fato é que as outras vítimas todas que começam a morrer, e vão morrendo, e isso vai acontecendo, o hospital avisa, está tendo, não tome mais Tilenol. Parem de comprar Tilenol. A Johnson & Johnson, que é a corporação responsável, entra no certo cuidado, não vou falar pânico, porque eles não entraram em pânico, eles foram muito corretos, eles falam que eles ficaram preocupados, eles fazem uma investigação interna, existe um ponto que se pergunta, tem cianureto no laboratório? Eles são categóricos de falar que não. Depois, mais na frente, vai se provar que sim, que eles têm cianureto, sim, no laboratório, que se poderia ter sido uma contaminação feita por alguém dentro do laboratório, ou se podia ter sido feito por não sei o que lá. Isso vai ser uma grande discussão que caminha até hoje, porque começam a ter muitas teorias da conspiração, inclusive porque não foi descoberto. Então isso sempre se cria uma celeuma. Mas o que você começa a ter? Onde foi comprado? Onde eles compraram esses Tilenol? Foram ver que eles estavam, às vezes, com uma diferença de 40 quilômetros de farmácias por onde vieram. Conseguem achar os lotes de alguns Tilenol. Ah, então todos saíram desse mesmo lote, dessa mesma fábrica. Aí outras vítimas começam a aparecer de um outro lote, de uma outra fábrica, um no Texas, outro no Pensilvânia, uma coisa assim. Então você não consegue chegar no nascedouro, de onde vieram esse veneno.
Com um detalhe, 1982, não tem câmera em todos os lugares. Vai ter até uma, mas não tem. E era uma câmera que tirava foto, muito louca. As pessoas começam a morrer, porque começa a se criar uma celeuma, ninguém mais toma Tilenol, todo mundo começa a ficar preocupado. E o Tilenol, antes, você abria o frasco e você já pegava. Hoje é por causa deste caso, que eu digo que a nossa vida mudou, por isso que quando você compra hoje essas coisas, tem um monte de lacre dentro de caixa, fechado, para você ver inúmeras possibilidades de que se aquilo foi violado ou não. Porque quando se começa a investigar, inclusive, uma das pessoas responsáveis lá da perícia diz que vê claramente que um dos Tilenols, eu acho que é o do Adam, da primeira vítima, conhecida, porque quantas outras podem ter morrido e a gente não sabe? Que fato é que nós vamos descobrir 7. 7 vítimas vão ser montadas e marcadas e confirmadas que vieram do Tilenol envenenado. Mas quantas outras podem não ter tido esse privilégio de descobrirem que foram assassinadas e não mortas. Eu não entendi no documentário, eles falam tanto dessa foto, de repente nunca mais ninguém fala dessa foto. É como se assim, a foto foi tirada de situação porque, né? O que acontece? Agora, um ponto importante é que é o seguinte, eles foram pegando, acho que eram 22 milhões de frascos de Tilenol e o Johnson & Johnson simplesmente destruiu tudo. Eu perguntava para a Aru, mas eles não vão checar quanto de veneno tem onde? Porque às vezes, o que o cara está fazendo, a pessoa que está matando? Ela passa a deixar um frasco ou era todos os frascos estavam com? Pelo que se entende no documentário, um dos poucos frascos que ficou, não eram todos os comprimidos com veneno. Eram alguns comprimidos com veneno. Então é a maior das roletas russas ainda, para quem queria matar rindo da vítima sem ela saber que ela é uma vítima. Mas a gente não sabe, a Johnson & Johnson pegou todo para ela pagou essas coisas, não temos, então a gente não tem informação de quantos frascos estavam envenenados, quantos dentro do frasco estavam com comprimidos com cianureto. Então a gente fica um pouco mais no ar nessa hora, a gente não consegue cravar a ferro e fogo quantas pessoas poderiam ter sido mortas e principalmente como era o modus operandi desse serial killer. Ele veio, de novo, na farmácia onde essa comissária de bordo pegou o frasco, ela pegou o único envenenado? Então ficou nessa dúvida. Só que o cara tinha a mesma foto, mas nunca mais falou dessa foto. Bom, o fato é que eles começam a buscar esse Robert Richards, e eles põem na imprensa a foto dele, e uma pessoa em outro lugar dos Estados Unidos fala assim, esse não é o Robert Richards. O nome dele não é esse. Esse homem está mentindo. Esse homem é outro nome, agora vou achar ele aqui. Cadê? É o James Lewis. James Lewis era, na verdade, o Robert Richardson. O nome dele, ele falava para todo mundo que era Robert Richards, mas é James Lewis. Esse James Lewis tem um passado que lhe condena enormemente. De posse da informação que era o James Lewis, inclusive quem conta para a polícia é um próprio policial ali da outra cidade de onde ele vinha, você começa a resgatar a história dele. Ele era um homem que foi abandonado pela mãe, depois ele foi adotado por uma família, ele era bem complicado, ele era uma pessoa mais antissocial e tudo mais. Ele vai conhecer, mas mesmo assim ele consegue entrar numa universidade onde ele vai conhecer a esposa dele, a mesma que estava naquela agência de turismo. E ele nunca mais se larga dela, fica com ela. Com essa senhora, ele vai ter uma filha que tem síndrome de Down. Essa menina nasceu com um problema sério no coração e que precisava de uma costura com uma linha especial. Aos 5 anos, essa menina tem uma ruptura dessa linha, essa menina morre e pá! Ela está andando e morreu com 5 anos de idade. Porque aquele produto que devia ser eterno, ele foi mal feito pela fábrica, segundo ele. E aqui tem um pulo do gato muito interessante, que só vai descobrir mais no final que daria uma grande motivação para ele ter feito tudo isso. Quem é o laboratório que fazia esse fio que do coração da menina abriu? A Johnson & Johnson. Então ele teria uma grande motivação para organizar uma vingança contra a corporação, matando pessoas e destruindo a reputação da marca. E também aliado a um prazer que ele poderia ter, que é o de matar. Uma vez que esse homem, inclusive, já tinha tido ligação com ele de homicídio e de outras coisas. Ele tinha um vizinho, que estava sempre ali perto da casa dele, e esse homem some. E as pessoas acham estranho. E quem era visto na frente da casa
dele olhando era esse James Lewis ou Robert Richardson. É o mesmo homem, tá? Ele tinha 17 pseudônimos, esse homem. 17. Não eram identidades falsas, eram pseudônimos. Ele até tinha, mas ele vai ter falsificação também. Com esse homem, que esse vizinho dele, que some, ele ainda larga, tem um bilhete jogado debaixo da porta. Se você vier procurar o fulano, ele resolveu viajar pela vida. E quem escrevia isso era esse James Lewis, num papel timbrado da empresa que ele tinha aberto de contabilidade. Muito doido, ele vai deixando rastro. A polícia chega e quando a polícia entra na casa, ela começa a ver rastros de sangue e tal. Foi descoberto que esse homem estava esquartejado no sótão havia tempos. Já estava em processo de decomposição pesado e tudo mais. Foi encontrado um sabonete com um fio de cabelo do James Lewis e ele, com sangue, inclusive porque ele teria lavado a mão. Tinham vários elementos ali que eram probatórios de que ele era o autor da morte daquele homem. Só que esse homem foi inocentado, não é nem que ele foi inocentado, ele não foi julgado. Por quê? Quando ele ia ser julgado pela morte e o esquartejamento dessa vítima, não tinham lido para ele aquele direito, sabe assim, aquela coisa, você tem o direito de chamar um advogado, não tinham feito a leitura desses direitos básicos. E o processo é todo cancelado. E todas as provas colhidas posterior a isso não poderiam ser usadas dentro do julgamento, uma vez que elas não tiveram a cadeia de custódia, uma vez que a primeira obrigação de ler os seus direitos não foi feita. O cara saiu ileso, foi embora. Se ele matou ou não, ele disse que não. Ele tem uma entrevista desse cara, esse James Lewis aparece no documentário. Ele disse que não foi ele. Mas ele vai dizer para você que foi por quê? Não tem nada, ele é inocente, ele não foi nem julgado. Ele segue, ele vai ter depois vários problemas, isso é a biografia dele que pode culminar mesmo de ele ser o autor da morte do Tilenol envenenado. Ele vai falsificar ele tinha falsificado um cheque do cara também, desse que foi esquartejado. Então, né? Ele vai falsificar depois de outros 6 clientes, assinaturas, cheques, isso, aquilo, ele também vai ser autuado por isso, e ele vai ser condenado ainda lá futuramente, por um estupro de vulnerável. Então, assim, um monte de coisa. Só que essa polícia estava no encalço dele, não queria encontrar com ele. Essa carta para Johnson & Johnson chega no dia 1º de outubro, tudo aconteceu dia 29 de setembro. Até que conseguem pegar o Robert Richardson, que estava em Nova York. Ele diz depois que, na verdade, ele só mandou essa carta, que não tinha como dizer que não, foi dele mesmo a carta, mas para extorquir. Era uma brincadeira. Se desse certo, ele ganhava $1 milhão. E, na verdade, a grande motivação é que o dinheiro fosse depositado na conta do chefe, do ex-chefe da mulher dele, para sacanear com o ex-chefe. Não é nem que ele ia ficar com o dinheiro. Ele queria se vingar do ex-chefe da mulher, colocando ele segundo ele, como o autor do Tilenol. Só que tinha outros elementos fortes também. Em cima até do caso anterior, ele tinha o livro de envenenamento, mas não como aquele que eu fiz da Giulia Toscano, livro sobre venenos, quais são os venenos. Ele tinha essa coisa estranha com o veneno também. Só que você não consegue nunca colocar que ele é realmente o autor do veneno, porque o tempo inteiro ele consegue saindo. Ele vai ser julgado pela carta, pela extorsão, e com essa carta ele vai ser penalizado por 10 anos na cadeia. Você percebe ali que, assim, como a polícia não conseguiu trazer as provas que ele era o assassino do Tilenol, a justiça seria feita em cima de um outro crime que ele teria exercido, esse indiscutível que era a carta. Botou uma pena lá em cima do que eles podiam e tiram o cara por 10 anos. Todo mundo pensa, tiramos o serial killer das farmácias. Mas não. Uma coisa interessante, que quando estavam procurando esse Robert Richardson, como mostravam muito a foto dele, e ele tem uma fisionomia assim marcante, barba, óculos e tal, o que foi preso de gente, porque ele estava de barba e óculos pelos Estados Unidos, falava, é ele! E não era ele. Óbvio que não, porque daí ele foi sendo encontrado depois, né? Foi até por uma pessoa que achou, você vai ver como é que ele consegue, a polícia consegue chegar até ele. Até interessante, vou deixar para você ver no documentário. Ele tinha muitas armas, ele tinha livros estranhos também, mas eu nunca gosto de pegar livro, porque é a mesma coisa. Minha biblioteca, vocês tem muito livro de true crime aqui. Eu não juro, não vou matar ninguém, não quero não.
Detesto essa possibilidade de se dar. Então, era uma coisa estranha. Em 1986, enquanto ele está preso, em 1986, outras 2 pessoas vão morrer desse envenenamento de Tilenol. Então você fica na dúvida o seguinte: o verdadeiro serial killer estava solto? Porque temos muitos casos de serial killer, por exemplo, o BTK, ele agiu na década de 70, ele foi preso só em 2000 alguma coisa porque ele parou, ele se encheu. O próprio que eu comentei aqui do assassino da Califórnia, do serial killer da Califórnia, ele para. Chega uma hora que também é um pouco deles, eles param, depois voltam depois de anos. O fato é, se quem estava matando com cianureto envenenado dentro dos potes do Tilenol, ele continuou em 86, ainda tiveram mais 2 vítimas. Com um detalhe, já em 86, já tinha, por conta de 82, já tinha ali muito forte esses lacres. O Tilenol, quando volta ao mercado, já volta com caixa, com lacre para abrir, com outro lacre para abrir. Então, em 86, quando as outras pessoas morrem, já são de frascos atualizados para ter mais segurança. Que, na verdade, se mostrou nem tanto assim, né? Mas o tempo vai passar, vai passar, vai passar, vai passar, vai passar, vai passar, vai passar. Em 1998, a Johnson vai terminar inocentada de todas as possibilidades de crime dentro de uma investigação que é questionada por muitas pessoas, mas que é dita pela polícia como uma investigação correta. A Johnson realmente não tem nada a ver com o envenenamento. Ela é também uma vítima, uma vez que se utilizaram dos produtos dela para envenenar outra pessoa. É a mesma coisa, por exemplo, a farinha usada no bolo de Torres, que a Daisy dos Anjos envenenou para a sogra fazer um bolo. A farinha não tem culpa, ela usou ela usou a farinha para esconder o veneno. Nesse caso, o Tilenol não tem culpa nenhuma. Alguém pega a cápsula e troca. Isso é um problema de segurança até da farmácia, de uma série de coisas assim. Então, a Johnson foi inocentada em 1998. Em 2004, esse Robert Richards foi apontado como estupro e ele ainda espirrou um tipo de um veneno na cara da menina, mas também ele não aconteceu muita coisa. Em 2008, começam a fazer esse cold case, pegar o caso e rever já com a tecnologia atual, porque parece que tem até um DNA dentro de um frasco, alguma coisa assim. Muita gente ainda aponta para Johnson & Johnson. O fato é que ela foi inocentada e virou uma teoria da conspiração, de que teria sido tudo feito lá dentro, que ela não assumiu, mas de fato não aconteceu. Só estou pegando a Johnson & Johnson de novo para encerrar essa parte da teoria da conspiração. Ela, em 1983, entrou em acordo com os familiares das vítimas financeiramente, pagou uma indenização, mas é um acordo sigiloso, ninguém sabe o quanto foi. Eu acho que, por mais que ela não tenha sido culpada, e parece que não foi mesmo, ela teve alguma humanidade de fazer alguma coisa pelas vítimas que consumiram o seu remédio, sem serem mortas pelo remédio, mas sim pela adulteração organizada por alguém muito cruel, muito mau e muito tipo enfermeiro da noite mesmo. Mas em 2008, um grande policial do FBI e tal começa a querer revisitar esse caso para tentar fazer ele ser resolvido. E ele vai entrevistar o James Lewis. O James Lewis acaba dando entrevista para esse homem do FBI. Que eu, de novo, pergunto, por que ninguém mostrou a foto que tem lá atrás na drugstore da comissária comprando o negócio e possivelmente o James Lewis olhando para ela? Eu não entendi isso, mas também ninguém falou isso. Só que nessa conversa que o agente do FBI fala com o James Lewis, ele pergunta assim, você mandou essa carta, que dia que você mandou essa carta? Ele fala, é só olhar o stamp ali. Chegou dia 1º de outubro. Aí ele fala, tá bom, você escreveu essa carta quando? Ele vira e fala, 3 dias antes. 3 dias antes vai dar antes da morte do primeiro. Ele teria que ter escrito aquela carta sabendo o que ia acontecer. E ele é pego ali naquele momento.
Só que ele pode já alegar que ele se confundiu no tempo, foram 3 dias, ele não lembra, já era um senhor, me confundi. Agora, quando ele fala, já está bem velho. Ele falou, ele pode ter falado, não, eu fiz em 1 hora. Ele pode mudar, você tem que provar que ele teve 3 dias antes. O fato é que na conversa ele diz que fez a carta 3 dias antes de chegar. Se foi 3 dias antes, foi antes de todas as mortes serem conhecidas. Pelo menos essas 7 mortes públicas. Porque podem ter outras pelos Estados Unidos inteiro que nada aconteceu. Inclusive, todas essas 7 primeiras essas mortes são em Chicago. As outras 2 que vão acontecer lá em 86 são fora de Chicago. A pergunta que se faz é, esse remédio, a pessoa passou em Chicago, comprou esse remédio, foi para... e um dia resolveu tomar, porque você compra às vezes um frasco e você vai tomando, tem um monte. Ou comprou, onde essa pessoa comprou aquilo? Parece que o lote encontrado naquele frasco também eram de fábricas diferentes. Então, fica muito maior ainda a possibilidade do que aconteceu. Essa pessoa viajou? Viaja. Serial killer viaja sim, e bastante, até para demorar para ser pego. Com esse advento dessa conversa que ele teve do FBI, nada andou. Eles estavam querendo o DNA do James Lewis, porque parece que acharam uma parte de DNA em um dos frascos, que seria da pessoa que pôs o veneno, que pôs as cápsulas com veneno, só que o James Lewis nunca deu o DNA e ele morreu em 2023. Então o possível serial killer do envenenamento do Tylenol está morto. Falei, esse é um caso sem solução, desde o início falei. O documentário traz é muito bem interessante todas essas linhas da investigação e das possibilidades. Ele é bem rico de informação, de imagem, de contextualização. Só fica a minha dúvida de novo, por que essa foto dessa farmácia, desse homem de barba olhando para a comissária de bordo não foi levado mais para frente? Para mim era uma super prova. Mas ninguém fala, não foi provado que era ele, não tinha como andar. Pelo menos eu não vi. Se aparece documentário, eu comi bola. Eu acho difícil, porque quando eu fico assisto com o Aru, eu falo, você viu alguma coisa sobre essa coisa da foto? Não, eu fico anotando tudo. Né? Eu falo, gente, como que não? É isso. Bom, esse é o caso desse documentário. Para ser maratona, pá! O primeiro episódio é um pouquinho maior, o outro tem 38 minutos, o outro tem 37, você faz isso. É o caso arquivado, os assassinatos do Tylenol. Não sei se eles vão manter isso como uma série, como Cold Case, poderia, muito interessante. Isso daqui, vai ter uma outra pessoa também apontada, mas que não foi pra frente. Tinha uma série de coisas assim que vocês vão ver que assim, a polícia a gente tentou encontrar. Ela acha mais um, que é o Ronald, não sei das quantas aqui, mas não, é só mais um tempero, um documentário para você ver da possibilidade de outros autores. É isso, espero que vocês tenham gostado. Me digam se vocês já conheciam esse caso ou não. De novo, gente, remédio tem que perguntar para médico, tá? Não se automedique, não faça isso. Pergunte para médico, siga as orientações de que estão na bula, não exagere na dose de nenhum remédio. Todas as bulas trazem a sua dosagem máxima por dia que você pode ter. Não acredite que com você vai ser diferente. Não faça isso. Não medique os outros. Combinado? Tá bom? Então é isso. Até a próxima. Até já.